Amar seu próximo como a si mesmo. O maior mandamento. 1. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. 2. Fazeis aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. São Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. São Lucas, capítulo 6, versículo 31. 3. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores, e tendo começado a o fazer, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha os meios de lhes restituir, seu senhor recomendou que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha, para satisfazer a essa dívida. O servidor, lançando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência, e eu lhe restituirei o total. Então o senhor desse servidor, estando tocado de compaixão, o deixou ir e lhe remiu a sua dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o tomou pela garganta, quase o sufocando, e lhe dizendo: Restitui-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Tende um pouco de paciência, e eu vos restituirei o total. Mas ele não quis escutar, e se indo, o fez colocar na prisão, para nela o ter até que lhe restituísse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, fugiram extremamente aflitos, e foram advertir seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo ouvir, disse-lhe: Mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me devíeis. Por que me pedistes isso? Não seria preciso, pois, que tivesseis também piedade do vosso companheiro, como eu tive piedade de vós? E seu senhor, estando encolerizado, entregou-o às mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se cada um de vós não perdoar do fundo do seu coração ao seu irmão as faltas que contra ele tiver cometido. São Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. 4. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão a mais completa da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida do que se deve fazer para os outros, o que se deseja para si. Com qual direito se exigiria de seus semelhantes, mas de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência, de devotamento, do que se os tem para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem por normas de sua conduta e por base nas suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Dai a César o que é de César. 5. Então os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si o surpreender em suas palavras. Enviaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos, dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus na verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vossa opinião sobre isto. É-nos permitido pagar o tributo a César ou de não o pagar?
Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhe: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhe disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhe respondeu: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram sua resposta e, deixando-o, retiraram-se. São Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22. E São Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. 6. A questão proposta a Jesus era motivada por esta circunstância de que os judeus, tendo em horror o tributo que lhes era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta feita a Jesus: é-nos permitido pagar ou de não pagar o tributo a César? Não teria nenhum sentido. Essa pergunta era uma armadilha, porque, de acordo com a sua resposta, esperavam excitar contra ele sua autoridade romana, sejam os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça em lhes dizendo para restituírem a cada um o que lhe era devido. 7. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta. Como todos os ensinos de Jesus, é um princípio geral resumido sob uma forma prática e usual. E deduzido de uma circunstância particular, esse princípio é uma consequência daquele que diz agir para com os outros, como quereríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral levado a outrem, toda violação dos seus interesses, prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Se estende ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim para com os indivíduos. Instruções dos Espíritos. A lei de amor. 8. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido, não tem senão sensações, mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor, não o amor no sentido vulgar da palavra, mas este sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama, com amplo amor, seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma nem a do corpo. Seus pés são leves, e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, essa palavra fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios. E a reencarnação, triunfando da morte, revela ao homem maravilhado o seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela conduz, mas a conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Disse eu que no seu início o homem não tem senão instintos. Aquele, pois, em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria.
Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso como a bolota encerra o carvalho, e os seres menos avançados são aqueles não se despojando senão pouco a pouco de sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente, e mais do que bens terrestres, vos levará à gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que nos une a todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. O amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último possuís, no fundo do coração, a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso tem por um ser, ou por um objeto qualquer, uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tendesse a diminuir, e atingindo frequentemente proporções sublimes. Disse eu, por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, dos quais seu coração transborda, sobre animais, sobre plantas e mesmo sobre objetos materiais. Espécies de misantropos se queixando da humanidade em geral, resistindo contra a tendência natural de sua alma que procura ao seu redor a afeição e a simpatia. Eles rebaixam a lei de amor ao estado de instinto, mas qualquer coisa que façam, não saberão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seu coração, na sua criação. Esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência, e, embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes, que fazem as afeições sinceras e duráveis, e vos ajudam a transpor a roda escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna, no sentido de que outros participem de suas afetuosas simpatias, nas quais têm ciúme. Pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei de amor, tal como Deus o entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer, e a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina, porque é a que deverá, um dia, matar o egoísmo, sob qualquer forma que ele se apresente. Porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: Amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? É a família? A seita? A nação? Não, é a humanidade toda. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso próximo por sua transformação social, verá praticar por seus habitantes esta lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não quererias que vos fosse feito, mas fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que está em vosso poder lhes fazer. Não creiais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede a seu mau grado ao amor verdadeiro. É um ímã ao qual não pode resistir. E o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos vossos corações em estado latente. A terra, morada de prova e de exílio, está então purificada por esse fogo sagrado e verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de ouvir palavras de João, o evangelista. Vós o sabeis que quando a enfermidade e a velhice suspenderam
o curso de suas pregações, ele não repetia senão estas doces palavras: Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Caros irmãos amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma dela retira um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis bem cedo a terra transformada e se tornar um Elísio, onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Fenelon, Bordeaux, 1861. 10. Meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por minha voz, amai bastante, a fim de serdes amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou antes, praticando esta sábia máxima, vos elevareis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes do vosso decesso terrestre. Os estudos espíritas, tendo desenvolvido em vós a compreensão do futuro, tendes uma certeza: a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem às aspirações da vossa alma. Também deveis vos elevar bastante alto para julgar sem os constrangimentos da matéria e não condenar vosso próximo antes de terdes dirigido vosso pensamento até Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si mesmo o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos, para lhes levar um abrandamento. É considerar a grande família humana como a sua, porque essa família vós a encontrareis em um certo período em mundos mais avançados, e os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que, de vosso lado, estarias bem contentes se vossos irmãos vos dessem do que tivesses necessidade. A todos os sofrimentos dai, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, toda justiça. Crede que esta sábia palavra, amai bastante para ser desamados, fará seu caminho. Ela é revolucionária e segue um caminho fixo, invariável. Mas já tendes ganho, vós que me escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Tendes de tal modo mudado em vosso proveito que aceitais, sem contestar, uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e fraternidade que outrora rejeitastes. Ora, daqui a 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderam ainda entrar em vosso cérebro. Hoje, que o movimento espírita deu um grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nos ditados dos espíritos são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias respondem a tudo o que há de divino em vós. É que estáis preparados para uma sementeira fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob o dedo do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas nessa permuta universal de amor ao próximo. Por ele, os espíritos encarnados, julgando melhor, sentindo melhor, se estenderão as mãos desde os confins do vosso planeta, se reunirão para se entenderem e se amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligência entre os povos. Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito em O Livro dos Espíritos, tu produzirás o grande milagre do século futuro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens pela aplicação desta máxima bem compreendida. Amai bastante a fim de ser desamados. Sansão, membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. O egoísmo. 11. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de a fazer subir na hierarquia dos mundos.
O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Disse-lhes coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para o combater em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: Que me importa? Ele disse aos judeus: Este homem é justo, por que o quereis crucificar? E entretanto deixa-o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, e a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força, e limpar o caminho das sarças que lhe entravam à marcha, e extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso primeiro o extirpar do vosso coração. Emmanuel, Paris, 1861. 12. Se os homens se amassem de um amor comum, a caridade seria melhor praticada. Mas seria preciso, para isso, que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomareis como exemplo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse sobre a terra, o mal não teria mais poder, fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então o mal desapareceria, ficai bem compenetrados disto. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém, e deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o bom grão do joio. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que se dão a mão, haverá sempre um caminho para o mais sagaz. Uma luta de interesses onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Pascal, Sens, 1862. A fé e a caridade. Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, em verdade, impulsos generosos, mesmo nas pessoas privadas de religião, mas essa caridade austera que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoístico, não há senão a fé que possa inspirá-la, porque não há senão ela que nos faça levar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, se queira iludir sobre a sua destinação neste mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão da sua felicidade. Praticamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Sem contar as vicissitudes comuns da vida,
A diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, é também um meio de vos aperfeiçoar em vos exercitando na caridade. Porque não é se não há força de concessões e de sacrifícios mútuos que poder manter a harmonia entre elementos tão diversos. Entretanto, tendes razão afirmando que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo, se a procurais não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, em vossa sociedade, não é preciso, para seres cristão, nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Caridade para com os criminosos. 14. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensais que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como o conheceis. Ele lhes será pedido menos do que a vós. Não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza e que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais a podeis acompanhar. Não, não é só isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas, ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas, e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, digo ainda, em que a fraternidade reinará neste globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens. Só ela será o freio e a esperança e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensino. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade nesses ensinos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores, em harmonia com as suas tendências. Deveis àqueles de quem falo o socorro de vossas preces, é a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso o expurgar da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente, bem miserável. Ele estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir seu espírito durante alguns instantes que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar seu coração, se orardes com fé. Ele é vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada, como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Elizabeth de França, Le Havre, 1862. 15. Um homem está em perigo de morte. Para o salvar, é preciso expor sua vida,
Mas sabe-se que esse homem é um malfeitor, e que se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, expor-se para salvar? Esta é uma questão muito séria, e que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se deve expor a própria vida por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo. Deve-se, pois, socorrer o inimigo da sociedade, numa palavra, um malfeitor. Crede que seja somente a morte que se vai arrancar esse infeliz? É talvez a toda a sua vida passada. Porque pensai nisso. Nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos de vida, o homem perdido volve sobre sua vida passada, ou antes, e ela se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o a sua condenação, e talvez esse homem que morreria vos insultando se atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso vos perguntar se o fareis ou não, mas ide em seu socorro, porque o salvando, obedeceis a esta voz do coração que vos diz: poderá salvá-lo, salva-o. Lamennais, Paris, 1862.